Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero aqui deixar um testemunho para a glória do Senhor, mas antes mesmo eu vou deixar uma palavra que se encontra em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, e que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, né, meus irmãos? Como vocês podem ver aqui na palavra do Senhor, né? Que se nós pedirmos algo ao Senhor e for conforme a vontade dele, ele nos ouve, né? O testemunho que eu vou contar é um testemunho simples, mas que mostra o cuidado de Deus, né? Que Deus, ele nos vê, ele nos sonda, né? Nossos pensamentos, né? E tudo isso é para a glória do nome dele, amém? O testemunho que eu quero contar é que uma certa vez, né? Glória a Deus, aleluia. Eu e minha família, né? Foi ano passado. Fomos convidados para meu pai pregar em uma certa igreja, né? E nós nunca tínhamos ido nessa igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Né? E eu disse com o Senhor em pensamento. Sabemos que pensamento só Deus sabe, conhece, e só Ele sabe o futuro, né? Das coisas, né? E nisso, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, não se importem com barulho, porque como hoje foi Copa do Mundo, então tá um alvoroço na redondeza, na vizinhança, né? Então, continuando o testemunho. E nisso, glória a Deus, aleluia, e eu pedi um sinal a Deus, conversei com o Senhor na minha mente, né? Por isso que eu falo, o cuidado de Deus. Eu falei, Deus, se há um servo de Deus nessa igreja, que o Senhor fale comigo. E olha, meus irmãos, que eu nunca fui nessa igreja, nunca fui, né? Foi ano passado isso, eu nunca tinha ido visitar aquela igreja, né? E eu disse em pensamento com o Senhor, se tem um servo de Deus ali, que o Senhor fale comigo. Sabemos, né, meus irmãos, que tem muitas igrejas, né? E nem todas zelam pela sã doutrina, né? E às vezes a gente vai em certas igrejas, né? E a gente precisa saber, né, se aquela igreja, né, tem algum servo, uma serva de Deus, alguém que vive a verdade, né? E nisso, eu falei em pensamento com o Senhor, Senhor, se tem um servo de Deus nessa igreja, um servo de Deus verdadeiro, que o Senhor fale comigo. Falei em pensamento, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E nisso, meus irmãos, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tinha um irmão que estava ali, né, na igreja, ali, ele estava com o microfone. Ele estava fazendo a primeira parte do culto. Sim, era a primeira parte do culto. E assim que eu me levantei para beber água no bebedouro, no fundo da igreja, me levantei e fui até o bebedouro, beber água. Assim que eu fui, tomando água, Deus usou ele para falar comigo. Aquilo que realmente, né, o Senhor queria me dizer. Glória a Deus, aleluia. Deus usou ele para falar comigo, né? O que o Senhor tinha a me dizer, né? Glória a Deus, aleluia. E ali eu vi que Deus, ele sonda os nossos pensamentos mesmo e ele cuida de nós. Muitas pessoas pensam, mas eu pedi isso a Deus e Deus não falou comigo, mas Deus, ele contempla todas as coisas, né? Ele contempla, né? Não é porque Deus não deu uma resposta, é que ele não está com você, né? Ele está sim. E como aqui disse, né? Se for da vontade dele, ele nos ouve. Então, aquela petição que eu pedi a Deus, aquele sinal, foi da vontade dele, porque ele me ouviu. E depois, né, que acabou o culto, né, aí aquele servo de Deus veio até mim e terminou de falar o que Deus tinha a me dizer. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali eu entendi que aquela revelação realmente veio de Deus, porque eu havia pedido um sinal antes de ir na minha casa, né, em pensamento, né, glória a Deus, aleluia. E eu entendi que aquela revelação foi a confirmação de Deus e veio do alto, para mim veio do alto, ou seja, da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu havia pedido antes, né, bendito seja o nome do Senhor, porque sabemos, meus irmãos, que temos que vigiar muito com igrejas, com lugares, até mesmo igrejas, templos, né, com revelações que nós recebemos, né, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo aquele que fala que recebeu uma revelação veio de Deus, né? Entendeu? E ali eu fiquei muito feliz porque o Senhor é fiel e Ele ouve, né? Entendeu? E eu entendi que foi o Senhor mesmo que falou comigo, né? E que ouviu a minha petição. E isso cabe para qualquer área da sua vida, meu irmão e minha irmã. Você que está pedindo uma confirmação de Deus para sua vida, uma resposta, né? Continue clamando, né? Converse com o Senhor, né?
Bendito seja o nome do Senhor, e o nosso Deus é fiel, justo e verdadeiro. E esse é o testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. É um simples testemunho, mas que é de edificação para a glória do Senhor. Porque o Senhor realmente fez, né? E devemos cantar e contar as maravilhas do Senhor. E o nome dele é glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Amém.